Fala comigo, super jovem, beleza? Eu estou aqui com a Lorena Lage. Ela é cofundadora da LO Advogados. Ela é professora, palestrante, dá aula na Esquemar e na Uni Arnaldo. Ela foi fundadora do curso de pós-graduação, o primeiro curso de pós-graduação de Direito e Tecnologia. Direito e Tecnologia da história de todos os tempos. E ela começou a empreender por causa de um gatilho de desencontro de valores. Lorena, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de te receber no nosso podcast. Eu vou te dar 2 presentes hoje, antes de você. Não, vou te dar um agora, no final de outro. A gente tem um patrocinador maravilhoso que chama Consolatio. Eles te mandaram essa camisa tech de presente. Excelente. Não amassa, não acumula odor, não mancha, só jogar na máquina, ela vai secar, pode dormir, pode treinar com ela, pode colocar debaixo do terninho, ela fica bem de várias formas diferentes. Legal demais. Sou fã. A gente tem o cupom SUPERJOVEM20, pode entrar lá na Consolatio e aplicar agora que você compra com desconto. Me conta, pelo amor de Deus, estou curioso com várias coisas aqui. Vamos lá, então. Ela é CEO de uma empresa que é majoritariamente ocupada por mulheres. E é uma história muito legal, mas ela não vai começar sobre isso. Eu quero saber que história é essa de empreender com 6 anos de idade fazendo pulseira. Essa é o que mais me interessa. Essa já começa assim, né? Foi uma questão assim, natural. Não tem ninguém que empreendia na minha família, não. Meu pai trabalhou no serviço público, mas foi uma questão que começou comigo mesma. Queria ganhar dinheiro para comprar coisa a mais no lanche, queria fazer, ter minhas coisas, e aí... Sua mãe era dona de casa? Ou... Minha mãe dona de casa, tinha parado de trabalhar para criar as 4 filhas, eu tenho 3 irmãs. Eu ia perguntar isso também. Tenho 3 irmãs mais velhas, eu sou a mais nova. E aí comecei a buscar alguma coisa, vi uma pulseira, comecei a querer fazer essa pulseira e comecei a vender e ter essa oportunidade ali de empreendedorismo tão nova. E é algo que hoje eu falo muito com meu marido. Meu marido é meu sócio e eu falo muito que eu quero incentivar meus filhos a terem essa visão empreendedora desde pequenos também. Isso se distanciou depois da minha jornada, na minha vida, fui trabalhar para outras pessoas, mas eu vejo que isso tem um papel importante na minha trajetória. Que legal. E as suas irmãs empreendem? Não, nenhuma delas. Todas trabalham enquanto executivas, gestoras em grandes empresas. Todas elas estão em cargo de liderança e você foi a mais doida. Falta um parafuso, né? E aí a gente resolve empreender, arrumar esses problemas para nossa vida todos os dias. Eu acho que empreender é uma aventura. Eu adoro empreender, gosto demais. Mas eu sei também que é uma loucura, né? Tem gente que pula de paraquedas, tem gente que escala montanha, a gente empreende. A gente empreende. Acho que é o mais radical de todos. Eu também acho. Empreender. E aí você fazia isso para ganhar o seu dinheirinho com 6 anos de idade, e aí você já começou a perceber que você não precisava de um emprego, né? E como é que foi esse incentivo? Assim? Foi um incentivo? Foi uma ideia sua? Seus pais te apoiaram? Lá com 6 anos, eu lembro que foi uma ideia minha, vi isso como oportunidade, acho que primeiro por um jogo, e aí pedi para comprarem, e cada vez mais pedi para comprar mais do insumo, né, para fazer as pulseiras. E eu segui tocando esse projeto por um bom tempo, depois até lembrei, agora eu nem lembrava mais, tive uma irmã que começou a vender pirulito de chocolate na escola, e aí eu ficava ajudando ela também, fazia. Então tive esses lapsos assim ao longo do tempo, mas não lembro como que parou, por que parou. Imagino que dedicação na escola, eu era muito nerd, muito estudiosa. E imagino que deve ter sido isso. E ao longo do tempo, na sequência, eu fui sempre buscando trabalhar. Eu comecei a trabalhar oficialmente com 13 anos. Uau! Trabalhava como promotora de eventos, via oportunidade, mas definitivamente não era pelos eventos. Muitas pessoas fazem isso para ir aos eventos, né? Eu não, era para ganhar dinheiro, eu ficava no backstage. Então eu tanto promovia os eventos, quando chegava no dia do evento, eu ajudava na organização. Como que você foi parar nisso, no evento? Eu lembro de ver amigos falando que tinha uns, né, na época sub-17, né, as boates sub-17, e aí eu via amigos falando,
falando que... E falavam a parte do evento, eu não achava muita graça nisso. E começaram a me contar do dinheiro que eles ganhavam a partir disso, né? Eu lembro que era R$1, R$2 por pessoa que você levava para o evento naquela época. E aí sim eu vi como uma oportunidade, como algo interessante. Ah, então você vendia os ingressos? Vendia os ingressos e aí no dia dos eventos eu trabalhava também ajudando na contabilização das cortesias, da divisão dos valores de pagamento, né? Não comecei de cara assim, não. Comecei levando as pessoas para os eventos e depois eu subi ali um pouco para começar a ajudar também na gestão ali, no pagamento de todo mundo, dos promotores de eventos, de todo mundo que contribuía com a organização dos eventos. Achei legal. E eu lembro do Sub-17, na época eu tinha uma lan house, e aí eu entrava nos eventos montava tipo uma lan house itinerante para fazer propaganda. Fui em vários. Puta, a galera apontava, viu? Nossa. Mas isso não muda, todas as gerações têm o seu momento. Eu lembro disso. Legal. E aí você foi estudar Direito? O Direito foi uma coisa assim inesperada. Eu pensava em fazer Psicologia, Engenharia Ambiental ou Geologia. Estava perdida. E aí, quando eu formei... Peraí, deixa eu tentar entender isso aqui. Psicologia, Engenharia Ambiental ou... Geologia. Geologia. Tudo na Federal. Tudo na Federal. Eu acho que só tem Geologia na Federal, né? Era o primeiro ano de Engenharia Ambiental, inclusive, o ano que eu fui fazer. Aí eu fiz como treineira, inclusive, no segundo ano. E aí eu teria passado. E aí formei no terceiro ano. E aí meu pai viu o quanto eu estava perdida e meu pai, de forma muito sábia, falou: Lorena, tira 6 meses, vai para um cursinho, recapitula as matérias, as coisas que você gosta. Respira, né? Respira. Acho, né? O pai com muita sabedoria falou: você tá louca, mas ele não podia falar exatamente assim, né? E aí no cursinho me apresentaram lá uma possibilidade de fazer um teste vocacional acompanhado por psicóloga. E eu achei que era besteira, mas falei, tá incluso aqui no pagamento já do cursinho, vou fazer esse teste vocacional. Era um trabalho muito legal que eu recomendo para todo mundo. Foi 2 meses de encontros, eu lembro que era 2 vezes por semana o encontro, em 2 meses. E aí, no resultado, a psicóloga falou: Lorena, a gente fazia em duplas. E aí a psicóloga falou: Lorena, você pode vir sozinha? Quero te dar o seu resultado. E eu sabia que os resultados eram sempre para as duplas. Eu falei, gente, tem alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu pensei assim, é porque é psicologia e ela é psicóloga, ela tá querendo falar comigo um pouco mais. Fiquei na cabeça, é porque é psicologia. E aí quando eu cheguei pro resultado, ela falou: Lorena, porque seu resultado deu 98% para uma área, que não é uma área que você citou. Inclusive eu quero usar o seu resultado para o meu estudo de mestrado. Porque é um resultado assim que não é comum. De 98% para uma área. E aí qual área? Ela falou: Direito. Eu nunca tinha pensado em Direito, ninguém na minha família com nada para Direito. Achava o Direito extremamente tradicional, chato, né? Tudo que a gente sabe do Direito. E aí ela, na época, me entregou um calhamaço assim, de papel e falou: lê com calma, porque o seu perfil é um perfil de senso de justiça, de valores muito altos, de ser muito correta. Você gosta de negociar, muito empática. Direito vai ser um curso bom para você. E aí eu lembro que eu fui para casa lendo esse material. Quando eu cheguei em casa, eu falei: eu quero Direito. Olha! Não quero outra coisa. E estava na época de fazer a minha matrícula de vestibular e aí eu resolvi... Direito. Fiz Direito. Na época eu já namorava meu atual marido, ele queria Direito. Só que a gente nem falava sobre isso. E aí eu e ele cursamos Direito. Sim. Que legal. Vocês começaram a namorar quando? 2008. 2008. E aí você entrou na faculdade? 2010. Olha, e foram estudar a mesma coisa? Estudar na mesma faculdade? Não, aí a gente decidiu, eu percebo que uma sabedoria nossa desde cedo para o relacionamento e para a sociedade darem certo. A gente decidiu cada um ter o seu espaço, não ficar grudado o tempo inteiro. Então ele foi para uma faculdade, que ele tinha uma oportunidade até de uma bolsa, e eu fui para uma outra faculdade. Cada um com a sua jornada fazendo Direito, com os seus estudos. A família dele tem uma empresa de ar-condicionado, de empresário, o pai dele é empresário.
Então ele trabalhava parte com o pai dele, estudava, e eu estudando no Direito e fazendo estágio desde o primeiro período do curso de Direito. Que legal. Nesse meio do caminho tem um ponto interessante que antes de fazer Direito, eu fui desenvolvedora autodidata. Então eu desenvolvi em Java. Mentira. Por puro prazer. Ah, mentira. Puro prazer e loucura. Sem inteligência artificial, rodando linha por linha, código Muito por importante código. falar isso hoje em dia. As pessoas, quando eu vejo desenvolvedor reclamar hoje, eu tenho vontade de matar, porque nossa, você fazer uma validação de código, entender o que tá errado, Java. Inspecionar código, nossa! Cara, interessante Java, né? Porque Java é uma linguagem que você tem que ser minimalista, não pode fazer errado. Minimalista. Porque ela não roda, se você fizer errado, ela não roda, né? E aí, fazendo inspeção de código, e eu fazia isso por prazer, era aquela época de blog, fotolog, e aí eu queria ter o meu personalizado, e eu comecei a aprender por este motivo. Ó. E aí comecei a fazer para outras pessoas também. Teve mais esse ponto aí de empreendedorismo, mas eu não enxergava muito assim, eu não cobrava caro não, sabe? Eu gostava de fazer. Interessante, você tem muito radar ligado, né? A gente tem 10 conceitos que a gente segue no canal que são baseados nos estudos de David Mackland, que é um psicólogo norte-americano que estudou as motivações humanas, né? E o radar ligado, que é a busca de oportunidades, a capacidade de antecipar os fatos e criar soluções inovadoras antes de ser forçado pelas circunstâncias. Quer dizer, você está indo antes, né? Eu gosto de enxergar o que a gente chama também do oceano azul, né? De ver a oportunidade onde às vezes as pessoas não estão vendo. Isso é algo que... Mas o ponto do radar ligado, é aquela pessoa que procura uma certa zona de desconforto. Ela procura, porque buscar uma oportunidade quer dizer, é diferente de ser empurrado pela vida. Sim. Sabe? É tipo assim, a gente tá no meio de uma revolução por IA, né? Uhum. E aí, há uns 3 meses atrás, 4, eu soltei um vídeo no grupo da empresa falando assim, olha gente, é o seguinte, o mundo mudou completamente. O que uma pessoa fazia até ontem, o que 15 pessoas faziam até ontem, uma pessoa faz. Sim. Então eu estou avisando vocês, com um pouco de tempo para vocês se virarem e correrem atrás, que quem não estiver usando IA não vai poder trabalhar aqui. Não é porque eu sou uma má pessoa, porque eu estou querendo encher o bolso de dinheiro. É por uma questão de sobrevivência. Sim. Porque se a gente não fizer isso, o concorrente vai fazer e a gente vai ser eliminado. Sim. Vamos deixar de existir. Então, eu estou fazendo isso, estou antecipando, estou criando isso. Agora, as pessoas que estão na empresa, ao meu redor, elas vão empurradas. Que sou eu que estou empurrando, entendeu? Sim. Se eu não buscasse isso, se eu não tivesse com o radar ligado, eu ia esperar o caos acontecer, né? Ia, sei lá, arriscar a minha empresa, meu caixa, para depois movimentar. Né? Que é o que muita gente realmente acaba fazendo, né? Realmente, acho que é muito da minha natureza, assim. Não gosto do comodismo, não gosto... É uma inquietude, né? É uma inquietude para todas as áreas da minha vida, assim, para tudo que tá ao meu redor. Eu gosto sempre, eu sou uma pessoa que tem uma característica que é positiva e negativa, que a psicóloga viu lá atrás no teste vocacional, que é ser muito empática. Isso é muito bom, eu consigo me colocar com uma facilidade no lugar de outra pessoa, entender os desafios dela. E eu aprendo muito com o erro dos outros. Então, eu te contei que eu tenho 3 irmãs mais velhas. Eu aprendi muito com os erros delas. Ah, isso é bom. Eu aprendi muito com tudo que elas passaram. E aprendo ainda, né? Isso é uma sabedoria enorme. Conseguir aprender com o erro do outro. Parabéns. Eu li uma vez que o sábio aprende com o erro do outro, né? Você não precisa passar. São 3, né? É o burro, o esperto e o sábio, né? O burro nunca aprende, o esperto erra e aprende com o erro, e o sábio com o erro do outro. Exatamente. Então eu tenho isso pra mim. Eu não preciso passar pelo desafio que o outro passou. E se eu for passar pelo desafio que o outro passou, eu posso encurtar o caminho, aprendendo a partir do que aquela pessoa passou no desafio. Então, legal, cara. Gosto realmente de ter essa atenção no mercado. Isso é um planejamento e monitoramento sistemático também. Tu vai atrás do próximo passo? Sim. Legal. E aí, tu tava lá namorando numa faculdade, seu futuro marido na outra. E aí,
E aí, você foi ter a sua desilusão lá, que eu quero saber esse gatilho de desencontro de valores. Ela é fofa. Provavelmente alguém foi muito idiota no meio dessa história aqui. Sim. E fez uma bobagem muito grande, mas que foi ótimo, né? Foi ótimo. Hoje eu enxergo que realmente foi ótimo. Nada na nossa vida acontece por acaso. Eu acredito realmente nisso. Acho que a gente também tem que ficar lamentando por nada que acontece. Aconteceu, entende o que dá para aprender e segue adiante, porque viver já é o mais valioso de tudo. Claro. E aí, eu fiz estágio desde o primeiro período, como eu nunca tinha pensado em direito, eu não tinha me planejado sobre o que eu faria. Então, desde o primeiro período eu passei por escritórios pequenos, escritórios grandes de referência, passei por departamento jurídico de banco, departamento jurídico de empresa. Então eu vi um pouco de tudo. E quando eu estava formando, eu tirei minha carteira da OAB do 7º para o 8º período. Aquela azulzinha? Não, já vermelha, de advogado. Eu passei no exame da OAB do 7º para o 8º período, nem poderia. Eu tive que fazer a matrícula antecipada, porque eu fui fazer de teste, só para ver como é que era o exame da OAB. Então eu já sabia que a OAB já estava garantido no meu ano final ali da faculdade. E aí no ano final da faculdade eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Eu já vi um pouco do todo. E comecei a pensar, tá, escritório de advocacia é o que eu mais estou achando interessante, porque eu não gosto do mesmo, né? Empresa, as mesmas pessoas, os mesmos desafios, o mesmo negócio. E eu falei, não, eu quero lidar e ajudar e gerar impacto para mais empresas no escritório, eu vou conseguir isso. Então eu fui para um escritório, estava sendo interessante, e aí veio uma oportunidade, na reta final de um escritório do Rio de Janeiro, que estava abrindo filial em Belo Horizonte. E aí, como ele estava abrindo a filial em Belo Horizonte, ele estava procurando pessoas para ficarem à frente desse escritório aqui. E eu, recém-formada, junto com outras 4 pessoas, fui chamada para montar essa equipe da filial do escritório, que já era referência aqui em Belo Horizonte. Referência em quê? Referência no mercado, não quero identificar tanto, mas era no mercado imobiliário, construção. E aí, achei super interessante, uma oportunidade, a OAB recém-tirada ali, já pegar ela e estar à frente de um projeto tão legal, grandioso, gosto de desafios. E aí eu fui pro primeiro dia dessa oportunidade de trabalho, lembro que comprei roupa, tava ali animada, estruturei, planejei como é que ia ser meu primeiro dia, aprendizado. E aí chega o sócio do escritório atrasado, com um monte de papel que ele tinha escrito à mão no avião, tirou cópia lá na hora e entregou para fazer o nosso treinamento. E aí, durante o treinamento, era totalmente desvirtuado de valores para mim. Era ensinando como a gente poderia omitir alguma prova, como que a gente poderia burlar alguma questão legal, como que a gente poderia ter algum contato por debaixo dos panos com um perito, como que... E eu lembro que isso pra mim foi chocante, né? Uma pessoa de valores, recém-formada, sabe? Com toda a energia do fazer certo e um balde de água fria desses, né? Uma pessoa madura até conseguiria lidar com isso melhor. Eu não conseguia naquela época. O mercado imobiliário precisa de... as histórias que eu... Tem um advogado que ele é tributarista que ele fala... em mineirês, você sabe quem que é? Um gordinho? Ele tá bombando no Instagram, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim que o mineiro é muito bom de contar fofoca sem entregar ninguém, né? Que a gente usa o eles falam, né? Eles falam, eles dizem, eles falam que o mercado imobiliário patrocina o legislativo da cidade, com dinheiro escuso e tudo mais, né? Dinheiro escondido. É uma sujeira brava, né? Tipo, se for construção civil... Muito lobby para as coisas, né? Falando de uma forma elegante, tá vendo, né? Muito lobby. Muito vereador ganhando apartamento para poder aprovar projeto. É foda, cara. Plano diretor, não sei o quê. A gente empreendedor, quando pensa nisso... dá até mais raiva. Não é uma coisa que eu te entendo, isso não me atrai de jeito nenhum, cara. Isso não me atrai. E pra mim foi um balde de água fria. Eu lembro que
Eu saí esse dia de lá, assim, completamente desestimulada. E institucionalizado, né? Pelo que você tá falando, institucionalizado. Na regra da empresa. Já é assim, tô treinando. Assim, esse é o treinamento pra você entrar. Não é um caso que eu tô te dando uma dica, não. Esse é o treinamento. E eu fui embora muito desestimulada. Eu lembro que eu contei com meu pai e, na época, meu namorado. E eles falaram, Laura, não é possível. Você entendeu alguma coisa errada, você ouviu alguma coisa errada. Respira. Volta lá amanhã. E aí eu voltei no dia seguinte, uma das pessoas já não tinha voltado. E naquela época não tinha comunicação tão fácil, WhatsApp, Facebook, eu procurei a pessoa, mandei mensagem pra ela lá, assim que eu cheguei e vi que ela não tava. Ela falou, não rola não. Não foi interessante pra mim, ela não rendeu muito também. E aí eu falei, tá, bora lá, segundo dia. No segundo dia foi de mal a pior. E aí na parte da tarde eles já me entregaram um primeiro caso, um primeiro processo. E aí foi muito marcante pra mim, porque a hora que eu comecei a ler o processo, era um menino de 7 anos que tinha falecido com parte da construção de um prédio que tinha caído. E a gente tinha as provas do porquê que tinha caído. Entendendo, a gente já sabia. Correram para a entrega do prédio e aí tem uma fase de acabamento final que você primeiro passa um acabamento, tem que esperar X dias para vir com uma cola e depois um acabamento final. Tinha uma questão ali. Tinha uma falha técnica. E aí tinha uma falha técnica que não tinham esperado, estava atrasada a obra, correram, fizeram tudo no mesmo dia para entregar, para não pagar a multa de atraso. E nisso, os primeiros moradores mudaram e caiu. E o menino morreu. E eu lembro que, assim, eu não chego a lembrar se ele chegou a falecer, mas tinha sido um negócio muito grave. Mas agora eu não lembro, até pelo tempo. Eu lembro que aquilo ali pra mim foi muito assustador. E eu tinha as provas, olhei pra aquilo ali e falei, eu não quero isso. Eu não tirei. Eu lembro que eu pensava isso, sabe? Eu não tirei a minha vermelhinha, a minha OAB pra isso aqui. Eu não estudei pra isso aqui, eu não tenho interesse nisso. Eu fui embora, eu nunca mais nem falei com eles. Não quis nem falar, não quis nem conversar, não tinha nem que explicar. Porque eu acho que não tem nem, né, assim, é óbvio, não faz sentido. E aí meu pai, no dia seguinte, viu como eu tava chateada, né, e eu tinha postado minhas fichas ali nesse projeto, tinha saído de um outro lugar que eu tava. Meu pai falou, Lorena, você tem valores muito fortes. Se você, e meu pai é muito experiente, do público ainda, meu pai falou, se você quiser realmente fazer a diferença dentro do que você acredita, abre seu próprio negócio. É ali que você vai se encontrar. Pai seu é bom, né? Nossa, muito sábio. Hoje eu olho pra trás e aí ele teve um segundo ponto de sabedoria, que é também mais um aprendizado junto com as minhas irmãs, né? Minha irmã tinha tido uma sociedade, já tinha tentado abrir um escritório de arquitetura por um período muito curto. E ela teve problemas com a sócia. E aí a gente teve um aprendizado em termos de família, de sociedade. Você tem que realmente avaliar quem é a pessoa, o fit. E aí eu tinha amigos de faculdade que eu pensava em serem meus sócios. Meu pai falou, Lorena, quem vai encaixar com você para ser seu sócio é o Robert, que era o meu namorado à época e que hoje é meu marido. Cara, isso é muito legal, tá? Tem muita gente que faz isso, mas pouca gente dá certo, né? Pelo que você tá falando, deu muito bom isso aí, né? Deu bom demais. Mas por que encaixou? Fala mais disso aí, isso é legal. Eu percebo que entre nós a gente sempre teve um diálogo muito aberto. A gente começou a namorar muito novo, só que, como você reparou, eu amadureci muito cedo na minha vida. Em 2008 você tinha 17, 18 anos? Isso mesmo. Só que eu já tinha feito muitas coisas na minha vida. Eu já não tava na fase de sair mais. Olha que coisa louca, uma pessoa de 17, 18 anos. Mas começou com 13? Começou com 13 quebrando tudo no sub-17? Então eu não queria mais. Eu já tava numa fase de estudar, de enxergar meu futuro. Eu palmeirense, ele cruzeirense. Ele era cantor de rap. Olha que legal. E aí ele ia pra muito show. E eu não tava nessa fase, então a gente era muito diferente. A gente se conheceu pelo Orkut. A gente era muito diferente. Comunidade? Não. Lembra que quando eu entrava no Orkut aparecia quem tinha olhado seu perfil? Lembro. Algum dia eu, à toa, passando pelo Orkut, entrei de uma pessoa, que entrei de outra, deve ter passado pelo dele, ele me mandou um scrap, perguntando o que você olhou no meu perfil. E eu falei, eu olho o perfil de quem eu quiser, a rede é pública.
18 anos depois estamos juntos. Gente, que legal, cara. Então a gente se conheceu ali pelo Orkut. Só que éramos muito diferentes, a gente não tinha amigos em comum. Depois a gente até descobriu uma amiga em comum, mas na época a gente achava que não tinha. E a gente precisou conversar muito. Olha. Muitas conversas. E olha, não vai dar certo porque você tá todo fim de semana indo pro jogo Cruzeiro, pro jogo Palmeiras, eu viajava, eu fundei a Palmeiras BH em Belo Horizonte, lá em 2007 também. 2006, 2007, junto com uma amiga que eu conheci no Orkut. Então eu viajava pra assistir jogo e ele, Cruzeiro... Você viajava pra ver o jogo do Palmeiras e você não ia dar rolê? Meu Deus! Puramente jogo. Era realmente pelo jogo. E aí, as jornadas muito diferentes, estudando, e ele nessa questão, e aí ele madrugada adentro em show. E aí a gente conversava muito. Como a gente conversava muito, a gente entendia as divergências, cada um entendia onde precisava ajustar a rota. Então tá, menos jogos aqui, menos shows aqui, a gente se encontra aqui, vai dar certo assim, vai dar certo assim. Então, como a gente dialogava muito, eu imagino que meu pai reparava isso, as pessoas ao nosso redor reparavam isso, como a gente conseguia conciliar os momentos para que a gente estivesse junto, como a gente foi acertando as rotas da nossa vida para que elas tivessem convergência. Então, eu imagino que meu pai enxergou isso naquela época e pra gente também foi o diferencial e é o diferencial até hoje. Né? Até na terapia hoje em dia, como é psicóloga, quando eu cito alguma coisa, ela fala, mas vocês dialogam sobre tudo, né? Sobre tudo, assim, o que eu preciso conversar, ele é meu sócio, meu marido, meu melhor amigo, meu parceiro de vida, então a gente tem um diálogo muito aberto. Quando a gente fundou o escritório, era um pouco desafiador, assim, realmente a gente misturava, então, tô no meio de uma reunião de negócios, amor. E eu fui percebendo que isso não era bom, e a gente foi conversando sobre isso, olha, realmente não é bom. E aí a gente foi construindo uma coisa que de repente ficou natural, que da porta pra dentro do escritório eram sócios. Doutora Lorena, não sei o quê. Como que ele chama? Robert. Doutor Robert. Então, Robert, por favor, não sei o quê. Robert e meu sócio ia apresentar para algum cliente, tanto que vários clientes foram descobrir depois de muito tempo que a gente era um casal. Muito bom. E a hora que a gente passava da porta pra fora, era tão natural de desarmar e dar a mão e vamos almoçar, e aí é o casal. Foi desafiador no início, é o que eu tô falando, não foi fácil não, a vida não é de flores não. No início era umas misturadas, e aí eu queria uma tese, ele queria outra tese, e aí a gente percebeu, não, a gente precisa ajustar. Mas no diálogo, então foi sempre no diálogo. Vocês decidiram montar como? Como é que foi isso? Vamos nós dois montar um... Assim que meu pai deu o gatilho, vai fazer 11 anos esse ano. 2015. Isso, agosto, a partir de julho de 2015 a gente começou a falar e em agosto a gente realmente fundou o escritório. 2015, em agosto, vamos tocar o louco, além de casar, nós vamos abrir uma empresa. E o casar veio depois, inclusive. Primeiro foi abrir a empresa. Putz, é um bom teste. Foi um super teste. Ainda namorando. Vocês já estavam morando juntos? Não. Nossa, então foi um testão mesmo. Foi, a gente abriu negócios juntos. No primeiro ano ali, ele ainda trabalhava part-time com o pai, e na empresa de ar-condicionado do pai, e part-time comigo, e eu full no negócio para fazer acontecer. A gente não tinha cliente, não tinha indicação, não tinha nada. E é interessante, você é CEO, né? Sim. E ele é uma posição... Qual a posição dele? Ele é COO. Ele cuida das operações do nosso time operacional e das operações do negócio. Ele gosta da posição de coadjuvante? Eu brinco que tem o low profile, ele é o no profile. Sem profile. Ele Sem gosta de profile. ficar escondidão. Ele não gosta. Não. Ele não gosta. Então foi um ponto também que assim... Ele gosta de ficar escondido ou não? Gosta de ficar escondido. Ele é no profile. No profile. Ele não quer, ele não gosta de nada, assim, tá num podcast desse ele estaria, mas por obrigação. Pontualmente por obrigação. Pontualmente por obrigação. Interessante, porque ego masculino é um negócio complicado, né, cara? Muito complicado. Muito complicado. Mas... Eu sempre falo, eu já tô solteiro, né? Mas quando eu tava namorando, eu fala com a minha namorada, eu falei assim, cara,
o ego masculino é frágil, você tem que massagear. Se você ficar batendo desse jeito, eu não aguento. Você tem que falar que eu sou foda, que o que eu fiz foi incrível, que... É o verdadeiro sexo frágil, né? Isso é muito fato, muito real, eu acho. Muito real, e o autoconhecimento é importante. Claro. Autoconhecimento é importante, né? Demais. Tanto para o homem quanto para a mulher, de entender que realmente isso é importante. E de expor isso também, né? Do homem poder falar, de conversar e falar, olha, pra mim é importante saber onde eu acertei, o que dá certo, o que não dá certo. Não fala só o que dá errado, não, fala o que dá certo também. Por favor, porque senão machuca e eu me sinto um lixo. Exato, mas é autoconhecimento, mais uma vez, é diálogo, é comunicação. Pra mim, comunicação e diálogo resolvem qualquer coisa na vida. E no escritório, quando a gente começou, eu era uma pessoa introspectiva. Eu era uma pessoa bem introspectiva. Só que para empreender eu precisei desenvolver essas skills, né? Então... A gente faz isso como empreendedor, né? A gente faz o que precisa. A gente faz o que precisa, a gente. E no final é bom. Né? Porque a gente vai fazer, assim, né, do melhor, e o que é melhor a gente vai querer superar ainda. Então, eu comecei a estudar, comecei a treinar. Eu lembro que a primeira palestra que eu fui dar, eu fiquei treinando um dia inteiro aquela palestra. Eu aposto ter sido horrível. Desculpa quem estava lá e assistiu. Mas foi uma primeira vez de uma pessoa introvertida, então fui me desenvolvendo. E aí a gente tomou essa decisão no negócio, que apesar de ser introspectiva, eu estava ali animada em aprender, em desenvolver essas skills. E meu sócio é um cara, assim, extremamente estratégico, de altas habilidades numa percepção e análise de negócios. No nosso escritório a gente costuma falar que o nosso know-how é num tripé de jurídico, business e tecnologia. Então a gente não enxerga nada só um contrato. A gente enxerga para além do contrato, do documento, da operação, né? A gente entende de business, de negócios, o que faz sentido para aquele momento. A gente entende dos nossos clientes, são empresas de tecnologia. Então, ele lidera hoje o nosso time societário, por exemplo, operação de M&A, operação de venda, de compra de negócios, alterações e estruturações societárias. Cara, ele é um cara que não tem igual, assim. A gente já fez operações com grandes escritórios do outro lado, que ele deu aula para quem estava envolvido. Fazendo um comentário muito interessante, que quando você for se referir a ele falando de negócio, chamou ele de meu sócio. Né? Todo mundo repara isso. Muito legal. A chave vira. A hora que eu vou falar da vida pessoal, eu vou falar do meu marido. A hora que eu for falar de profissional, é meu sócio. E é o que eu te falei, é natural hoje, não é forçado. Teve um momento. Você meteu um mestrado no meio dessa história? Como? O mestrado veio muito pelo interesse, eu tenho esse propósito muito grande que eu mencionei, de gerar impacto na vida das pessoas, né? De realmente ir além do que eu sei, do que eu podia. E eu tinha uma frustração de ver ao meu redor o direito sem entender sobre tecnologia, o direito lá atrás de tudo que estava acontecendo. Direito pré-pandemia, não tinha nem audiência online, era um absurdo. E aí, eu estudo direito e tecnologia desde 2012. Desde 2012 eu estudo Direito e Tecnologia. Na graduação ainda, meus primeiros artigos e coisas que eu comecei a escrever de contratos eletrônicos, que eu vi uma oportunidade também, lendo um livro que eu tinha ganhado do meu sogro, e vi uma oportunidade de estudar sobre contratos eletrônicos. Então comecei a estudar sobre o tema, e aí formei, fui procurar uma pós-graduação. Não tinha pós-graduação de Direito e Tecnologia, não tinha pós-graduação sobre o tema, então fui fazer uma pós-graduação de Direito Civil, que era a parte de contratos, e dentro da pós-graduação eu desvirtuava minhas áreas de estudo, o trabalho que eu ia fazer. E aí quando eu acabei a pós-graduação, eu fiquei com esse incômodo do mercado mesmo, de ver as pessoas ao meu redor e falar, gente, não tem ninguém acordando para o que está acontecendo de tecnologia. E eu quero levar isso para mais pessoas. E aí eu bati na porta de um ex-coordenador meu do curso de Direito quando eu fiz graduação. Eu não era próxima dele, era meu coordenador de Direito, pronto. Bati na porta, pedi um café com ele e o escritório rodando em paralelo e falei... Emerson, sou muito grata, virou um mentor de negócios para mim, do mundo acadêmico. E o Emerson falou, Lorena, realmente não tem. Você quer criar? Vamos criar, vamos fazer acontecer. E aí ele me acolheu me dando as instruções que eu não conhecia à época de MEC, de academia, e estruturei o projeto de um curso de pós-graduação, e aí comecei o mestrado porque vi a necessidade de ter esse conhecimento e até a autoridade para essa pós, né?
E aí fundei a primeira pós-graduação em Direito e Tecnologia enquanto comecei a cursar o mestrado. E em vários momentos no mestrado os alunos dão a aula e em várias aulas os meus professores pediam para virar, realmente, falar, Lorena, dá mais uma aula, fala mais sobre o tema, a gente não está falando o suficiente sobre Direito e Tecnologia. Então foi ali enxerguei mais uma vez uma oportunidade, né, de ter o know-how necessário para levar o direito para esse próximo passo, levar outras pessoas ao redor e gerar esse impacto, e é algo que eu tenho muito prazer e gosto muito até hoje. E o mestrado foi para poder dar aula? Não, eu já até conseguia dar aula, mas o meio acadêmico, especialmente o meio acadêmico e jurídico, ele é muito egocêntrico. Então, o título era algo relevante para o mercado. E aí, um parênteses, para uma mulher jovem, empreendedora e acadêmica, é ainda mais desafiador. Então, não adiantava só eu falar que eu tinha conhecimento, que eu era autodidata, como, por exemplo, no mundo da tecnologia, autodidata programando em Java. Né? Eu precisava do título, e o título veio como o aspecto de autoridade mesmo, de estar aqui, realmente posso ensinar o mercado. Agora eu quero saber da cereja do bolo. Como é que sua empresa, quantas mulheres tem na sua empresa mesmo? 20? Somos 22 mulheres hoje. E 3 homens. E um deles é casado com você. Conta essa história. Foi uma questão natural, tem sido uma questão natural do negócio, sempre foi majoritariamente feminino, a gente nunca teve nenhum momento que... Quem faz o processo seletivo? Hoje meu time não tá mais comigo, tem uma sócia que entrou no meio do caminho do negócio, era uma estagiária que cresceu, fizemos um vesting até se tornar nossa sócia, que é a Mariana. Nossa, um prazer estar acompanhada da jornada dela e acompanhar e ser minha sócia hoje. Mariana hoje está à frente, obrigada. Mariana hoje está à frente da área de recrutamento e seleção do escritório de gente de gestão, junto com o nosso time administrativo. A gente tem as etapas normais de triagem de currículo, então realmente currículo inicialmente, pura e é uma avaliação técnica. Currículo, depois desafio técnico, depois interessante nos entrevista de bastidores. cultura. Você falou comigo que... Entrevista de cultura? Sim. Como que é isso? A entrevista de cultura é a nossa etapa final, que a gente traz pessoas do time para conversarem com o candidato, para a gente avaliar dentro dos pilares de cultura da LO se aquela pessoa tem fit cultural. Se ela realmente... qual que é o fit cultural da LO? Nosso fit cultural parte de ser uma pessoa aberta para feedbacks e para construção contínua. Então, feedback pra gente é um presente, a gente dá feedback para todo mundo o tempo inteiro e é porque a gente se importa. Receber crítica? Eu já entendi por que não tem homem. Começou aí. É um dos pontos de dificuldade, inclusive, do homem, de realmente absorver um feedback como um presente e entender como vai se desenvolver. Presente, você dá um feedback pro homem, você tá massacrando o ego dele. Pode ser. Então, feedback é um aspecto importante pra gente. A gente tem um outro aspecto muito relevante, que é o over-communication. É a comunicação, mas ir além da comunicação, né? Sabe aqueles erros que acontecem por... esqueci de te falar, nossa, eu realmente... Não, faltou te falar isso, porque eu não te falei isso, teve um erro, porque era o óbvio que precisa ser dito. Então a gente tem uma Over-communication é falar tudo que for essencial, independente se você acha que é óbvio ou não. E independentemente se você acha que a pessoa sabe ou não sabe, né? Então é outro ponto que pode pegar no ego, porque eu tenho que te falar coisas que às vezes... não esquece que você tem que fazer, subir esse arquivo depois lá no Drive. É óbvio, se é uma pessoa de ego, ela vai falar, é óbvio que eu sei que eu tenho que subir isso no Drive. Pelo amor de Deus, né? Mas isso pra gente não existe. Na verdade, nossa, obrigada, já tá sob domínio, mas obrigada por me lembrar. A gente tem uma preocupação muito grande de colaborar e jogar junto, que é outro ponto de cultura do escritório. Então a gente tem uma visão de jogar juntos, né? A gente age como um time, a gente gosta muito de futebol no escritório. Nossa analogia é de pegar a bola na zaga pelo cliente, chegar até a cara do gol, tocar pro cliente, o cliente vai chutar pro gol. E se ele não conseguir chutar pro gol, a gente pega a bola de volta, chuta pro gol e comemora. E aí nesse meio do caminho somos um time. Pra gente roubar a bola na zaga e chegar até a cara do gol, chutar no gol pro cliente, a gente precisa se ajudar. Então às vezes vai ter um dia que o time societário tá extremamente atarefado.
E se tem alguém disponível no time civil, tá bom, é civil, sua especialidade é civil, mas você consegue colaborar aqui numa pesquisa inicial? Você pode ser o head de civil, mas você consegue ajudar aqui pontualmente numa pesquisa para ajudar uma pessoa que está sobrecarregada? Mais uma vez pode pegar no ego. Então, as pessoas têm que ser abertas para se ajudar no que for necessário, jogar junto pela entrega final, pelo impacto positivo no mercado e que esbarra muito na excelência. Tem alguns outros pilares, mas assim, é esse tipo de diálogo que a gente tem, né? Então, na entrevista cultura a gente pergunta, poxa, qual foi o último feedback que você recebeu, Helder? Qual que foi... como você recebeu esse feedback? O que você fez depois desse feedback? O que você aprendeu nesse feedback? E aí várias pessoas falam, o último feedback que eu recebi é que eu sou muito perfeito, que eu faço tudo muito organizado. Não, mas aqui um qual feedback defeito construtivo. você tem? E um feedback construtivo. Não costumo receber. Você já é uma pessoa que a gente identifica que não tem fit cultural. Impossível, né? Não tem como, você é criticado o tempo todo, né? Exatamente. E nesse foco de excelência, de chegar, né? Um outro ponto de cultura é o concordamos em discordar. A gente tem que ter espaço para discordar, ir além. Eu né? aprendi a receber feedback negativo depois que eu virei pai de menina, porque ela me destrói assim diariamente, constantemente. E aí ela começa a bater, eu já tô calejado, eu fico esperando pra ver, deixa eu pensar, ela tá certa? Ela tá certa. Não, ela não tá certa. Não, filha. Você vai ter que descer do banquinho agora porque você tá errado. Mas ela me calejou já, antes eu não aceitava. Tá vendo? Ser pai de menina foi uma transformação brava pra mim. Exato. Meu pai falava isso. Meu pai de quatro. Pai de 4 meninas, mais a esposa. Meu pai, ele comprava a revista Capricho Contigo, que a gente lia à época, né? Toda teen. Ele comprava pra gente toda semana, ele lia antes pra ver o tipo de assunto que a gente tava conversando. Parece muito interessado, né? E depois ele entregava pra gente pra aprender. Ele falava, era um desafio todos os dias. Legal demais, né? Minha filha tá com 22. Tá velha. Tá vendo? Tá novíssima. Tá certo. Eu acho que eu já entendi por que só tem mulher, não sei aqui. A gente já chegou a fazer um processo seletivo que a gente falou, esse vai ser para contratar homens. Priorizem homens porque é importante a gente balancear e enquanto gestora a gente enxerga isso como relevante. É a diversidade. Eu acho. É super relevante. Quando empata, eu sempre escolho pelo que tem, que tá faltando. Sabe? Se é possível, a gente tenta fazer isso também. Mas esse processo seletivo que a gente abriu para contratar homens, a gente encerrou ele sem ter nenhum candidato viável. E aí a gente falou, não dá para fazer isso, vamos retornar para o processo seletivo e precisamos buscar mais homens realmente. Você só vai conseguir contratar homens tratados, eu acho, com psicanálise. Assim. Terapia em dia. Sem dúvida. Fica difícil. Bom, tenho mais presentes para você, Lorena. Minha vida tá boa. E aí, você abre, por favor, que é um presente personalizado, enquanto você pensa numa mensagem final para os nossos espectadores. Que legal! Ai, que linda! Já enxerguei no... Alô? Ponto abria. Ó, tá vendo? Ela vai no detalhe, cara. Muito bom. É orgulho também, né? Não esquece de curtir a jornada. É sobre isso. Esse é um lema do canal. Perfeito. Empreendedores bitolam demais nos projetos, nos negócios. Sem dúvida. A gente é muito obcecado com o erro, né? Fica voltando na cabeça o que não tá funcionando, etc. Sim. Esquece de olhar um pôr do sol, de ver o filho crescendo, de namorar, etc. Né? São duas cortesias que a gente tem para você. Um DOT 8, que é o sistema de controle de folha de ponta eletrônico. Ele é otimizado para redução de risco trabalhista. E ele tem um sistema de monitoramento que antecipa o erro. Ao invés dele ser passivo, que é alguém do RH tem que ir lá olhar um relatório, ele monitora e assim que tem um erro no ponto, ele notifica o gestor. Além dele ter o passivo trabalhista todo mapeado. A gente acabou de lançar isso e quase nenhuma empresa pequena tem. Sim. Então a gente consegue mapear qual que é o tamanho do passivo trabalhista para a empresa estar ciente disso.
E o outro é um voucher para você usar o Busca Milhas Voyage, que é o nosso aplicativo que ele encontra as melhores tarifas para viajar com milhas. Não sei se o Leandro já te mandou. Não. A gente tem vários negócios aqui dentro. Adorei. Muito obrigada. Farei o uso, darei feedbacks dentro da nossa cultura. Muito bom. Por favor, principalmente os problemas. Quero saber todos eles. Conte comigo. O que você pode falar para os nossos espectadores? Principalmente para as nossas espectadoras, né? Você como mulher empreendedora, que teve iniciativa desde pequena, que entrou na frente, que está na frente do seu negócio, com o seu marido como coadjuvante, isso é possível, perfeitamente possível, isso é uma história muito legal, muito bonita. Legal. Eu enxergo assim, a jornada empreendedora, a gente tem que ter apetite, né? E confiar na jornada, viver essa jornada realmente. Sempre gosto de lembrar que por trás de todo CNPJ tem CPFs, né? E a gente tem que sustentar o nosso próprio CPF. Antes do CNPJ. Muito antes do CNPJ. E vejo muita gente se perdendo e esquecendo disso no meio do caminho. E isso torna o CNPJ depois deficitário. Claro. Então, acredito que é muito importante que as pessoas realmente, nessa jornada empreendedora, entendam que todo mundo está passando por desafios, né? Essa é uma outra frustração que eu tenho, porque eu vejo o back-office e o backstage de todos os negócios. Sim. E todo mundo tem problema. Não se sinta sozinho. A jornada empreendedora é desafiadora e é por isso que a gente tem que curtir a jornada, né? No desafio a gente tem que parar, respirar, entender ali quais são os aprendizados, né? No mínimo você não vai cometer aquele erro de novo, ou no mínimo você vai sair mais forte daquela situação. E buscar as oportunidades de forma contínua é algo que eu sempre busquei e busco todos os dias. O ócio é criativo, é extremamente criativo. Então, ter os momentos para realmente analisar, pensar com calma, avaliar. Eu não tenho tempo, tá tudo corrido, inteligência artificial vai engolir meu negócio. Você tem tempo, cria o tempo. Você é o dono da sua agenda. Então, cria o tempo, organiza as coisas, tira um momento. Regra geral vai ser a loucura, mas tira um momento para realmente entender essa jornada de uma forma mais profunda, manter o CPF de pé, organizado, que tudo vai fluir bem. E busque pessoas, esteja rodeado de boas pessoas, de boas energias, de boas relações, construindo coisas em conjunto, porque esse é outro aprendizado que eu tive na jornada empreendedora também. A gente vai muito mais longe com parceiros, com pessoas ao nosso redor que nos ajudam a levantar a gente. Muito bom. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, comenta o que você achou e juízo. Não faça nada que a Lorena não faria. Valeu!